Olá, alunos. Aqui é a professora Fátima Alonso, de Língua Portuguesa. Trabalharemos hoje com verbos transitivos e intransitivos. Verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complementos verbais para completar o seu sentido. Eles já possuem significado completo. Como exemplos nós temos viver, nascer, cair, chorar, dormir, casar, entre outros. Os verbos intransitivos não pedem complemento porque transmitem uma ação completa, que começa e termina no sujeito da oração. Podem vir acompanhados de adjuntos adverbiais, que indicam tempo, lugar, modo, companhia, intensidade ou outros. Vejamos os exemplos. Verbo nascer. O bebê nasceu saudável. O bebê nasceu ontem. Nós temos aí saudável e ontem como adjuntos adverbiais. Significa dizer que se nós retirarmos tanto a palavra saudável quanto a palavra ontem, a minha frase ainda terá sentido. O bebê nasceu. Essa é a principal informação que a frase traz. O verbo voltar. Eles voltaram rápido, ela voltará amanhã, nós voltaremos a pé. Percebam que a informação da frase é que alguém irá voltar. O fato de ser rápido, de ser amanhã ou de ser a pé são simplesmente informações adicionais, ou seja, são adjuntos adverbiais. Então, tanto o verbo nascer quanto o verbo voltar são verbos intransitivos, não necessitam de complemento. Nós acrescentamos adjuntos adverbiais se for da nossa vontade. Os verbos transitivos, agora sim, são verbos que precisam de complementos verbais para completar o seu sentido, porque eles não têm sentido completo. Aqui nós temos como exemplos de verbos transitivos: comer, querer, acreditar, lembrar, emprestar, agradecer, entre outros. Os verbos transitivos, eles podem ser verbos transitivos diretos ou verbos transitivos indiretos. Os verbos transitivos diretos pedem um objeto direto como complemento, indicando quem ou o que. Os verbos transitivos diretos são aqueles que não precisam de preposição no seu complemento. Por isso, indicam quem ou o que. Já os verbos transitivos indiretos, eles pedem um objeto indireto como complemento. E esse objeto indireto será sempre iniciado por uma preposição. Por isso que ele é indireto. Essa preposição é justamente o que faz dele um objeto indireto. Então, ele vai estar sendo iniciado sempre por de que ou de quem, para que ou para quem, com que ou com quem, de que ou de quem, a que ou a quem. Vejamos os exemplos. Então, exemplos de verbos transitivos diretos. Verbo ler. Quem lê, lê alguma coisa. Ler o quê? Ler a receita, ler o livro, ler a notícia. A receita, o livro, a revista são objetos diretos. Por quê? Porque completam o sentido do verbo ler e não precisam de preposição. Verbo visitar. Visitar quem? Visitar a avó, visitar uns amigos, visitar o doente. A avó, uns amigos e o doente são objetos diretos, justamente porque completam o sentido do verbo visitar e não precisam de preposição. Agora nós temos aqui exemplos de verbos transitivos indiretos. Verbo precisar. Aí sim, vejam, precisar de quê? Olha a preposição de aí. Então, precisar de ajuda, precisar de dinheiro, precisar de um casaco. Então, os complementos de ajuda, de dinheiro, de um casaco são objetos indiretos, pois são iniciados pela preposição de. Verbo concordar. Concordar com quem? Olha a preposição com aí. Então, concordar com a mãe,
com o diretor, concordar com a amiga. Então, com a mãe, com o diretor, com a amiga, são objetos indiretos, porque completam o sentido do verbo concordar, iniciando-se pela preposição com. Outros exemplos. Eu ouvi. Eu ouvi o quê? Eu ouvi um barulho alto. Eu ouvi quem? Eu ouvi minha mãe. O verbo ouvir é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele pede um complemento que não se inicia por uma preposição. Veja, eu simplesmente posso perguntar o que ou quem. Ele não tem necessidade da preposição de, da preposição a, com, para. Então, vejam, toda vez que eu tiver um complemento não iniciado por preposição, significa que o meu verbo ele é transitivo direto. E o complemento dele, o que completa o seu sentido, é um objeto direto também. Agora vejam o verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Preciso de quê? Preciso de quem? Eu preciso de ajuda, eu preciso de ti. Então, o verbo precisar ele é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque para ele eu posso fazer as perguntinhas de que, de quem, e esse meu de é uma preposição. Então, significa dizer que o verbo é transitivo indireto e o complemento de ajuda, de ti, que nós temos aqui na frase, são objetos indiretos, justamente porque são iniciados por preposição. Neste caso, a preposição de. Verbo acreditar. Eu acredito. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Olha a preposição em aí. Então, acredito em quê? Em vida extraterrestre. Acredito em quem? Acredito em você. Então, como o meu verbo acreditar, ele precisa de um complemento e este meu complemento é iniciado pela preposição em, então ele é um verbo transitivo indireto e o complemento dele é um objeto indireto. Então, o verbo acreditar, transitivo indireto. Complementos em vida extraterrestre e em você são objetos indiretos também.